amar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado Coração de Maria, nossa salvação. Glorioso São José, rogai por nós. Podem se assentar, por favor, queridos irmãos e irmãs. Estamos nesse dia, né, maravilhoso para nós, onde iniciamos o primeiro dia do tríduo do nosso padroeiro. Aprendi agora mesmo que, por causa da Páscoa e depois do Domingo da Misericórdia, aqui nessa paróquia, esperam passar um pouco as férias, e dentro desse tempo pascal, que é um tempo oportuno, se celebra, né, o Cristo ressuscitado. Por quê? Bom, a oitava da Páscoa é aquela oitava de dizer todos os dias, aleluia, aleluia, ele ressuscitou nesse dia, porque é a oitava. 8 dias celebrando a ressurreição, e nesse tempo pascal nós estamos ainda dentro desta alegria, dessa grande celebração, maior até mesmo, como nós dizemos, que o próprio Natal, para dizer que ele ressuscitou, para que isso realmente marque a nossa vida. Então é justo que se celebre nesse tempo, que é o tempo propício do ressuscitado, é o tempo pascal, é o tempo da vitória, é o tempo da ressurreição do Senhor Jesus, né? E quando termina a missa, na hora da bênção, a gente continua a falar aleluia, aleluia, ele ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia quer dizer, é isso mesmo, eu creio, ele ressuscitou mesmo, ele venceu mesmo. Por isso que, como se trata do maior evento já acontecido no mundo, como se trata da salvação da humanidade, como se trata da sua salvação, da minha salvação, a gente precisa se dar conta que não é só uma questão de uma missa, de uma celebração, ou de dizer aleluia, é uma convicção interior no qual nós precisamos dizer para nós mesmos e permitir que esta palavra forte, cheia de vida, entre em nossa vida,
transforme a nossa vida, alegre a nossa vida, mesmo diante da idade, mesmo diante das situações difíceis da vida, mesmo diante da doença, ou até mesmo diante da morte. Ressuscitou. Graças a Deus. Ressuscitou. Ele não nos abandonou ao pecado. Ele não nos abandonou à mercê da morte, porque a consequência do pecado é a morte. Mas o seu plano de amor é um plano no qual o próprio Deus veio a este mundo. Ele veio a este mundo. Ele se fez um de nós. O que a igreja ensina? A igreja nos ensina que, veja bem, o Deus que desceu do céu, desceu sozinho. Mas quando ele volta para o céu, na sua ascensão gloriosa, ele não volta sozinho. Ele leva consigo a sua humanidade. O céu antes de Jesus era habitado pelos homens? Não. O céu antes de Jesus era para ser habitado pelos homens? Sim, mas não era, por causa do pecado. E qual é agora essa chave que nos abre as portas do céu? É a ressurreição de Jesus. Porque agora, ele que é totalmente homem como nós e totalmente Deus como Pai e o Espírito Santo, agora a sua humanidade é a chave que abre as portas do reino dos céus. Então vamos entender um pouco essa festa toda da ressurreição, para que a gente tome consciência do grande evento. Sabe qual é o tamanho desse evento que Jesus alcançou pela sua morte e ressurreição? Sabe qual é o tamanho dele? É maior do que a própria criação do mundo, diz a igreja. O sentido da criação do mundo não está para os seres inanimados, porque são inanimados, o que eles vão entender? Se o universo fosse só a Terra, ou fosse bilhões de galáxias, para eles não faz diferença. A diferença faz para nós, no qual Deus nos fez imagem e semelhança, dotados de razão, de inteligência, que podemos contemplar a grandeza da obra criada. Portanto, diante dessa realidade, onde o centro do universo é a humanidade, do universo criado, tá? É a humanidade, nesse planetazinho pequenininho, né? A grandeza da criação e da obra de Deus, maravilhosa obra de Deus. Então, bendito é esse Deus que nos deu a vida. Mas do que valeria essa vida se ela fosse limitada a essa condição biológica? Que é limitada. Eu já não consigo mais jogar meu futebol, já não consigo mais jogar meu vôlei, porque o corpo já não deixa. Não é só a barriguinha, não. O músculo, o joelho, né? Está tudo ali meio sofrendo as consequências normais do envelhecimento. Então, glorioso é esse Deus bendito que nos dá a vida. Mas maravilhoso é esse Deus que nos dá a vida eterna. Você está vendo a vida biológica? Maravilhosa, mas ela é limitada pela condição biológica e pela morte. Agora, do que valeria a vida inteira se tudo isso fosse apenas por um tempo? Qual é o sentido de tudo isso se não houvesse a ressurreição de Cristo e pela sua ressurreição, se não houvesse a nossa salvação que Ele nos alcançou? Então, a grandeza da ressurreição de Jesus e da sua ascensão ao céu e a sua vitória sobre o pecado e sobre a morte e sobre o inimigo é a nossa vitória. O feito que Ele fez na cruz e a ressurreição do próprio Cristo no poder do Pai. E quando eu digo poder do Pai, eu já estou falando da Trindade, porque Jesus foi ressuscitado no poder do Pai. Quem que é o poder do Pai? É o Espírito Santo. Então, quando Jesus é ressuscitado no poder do Pai e sobe ao céu, ali está a obra maravilhosa. Por quê? Ele vai levar à plenitude aquela obra que estava limitada pelo pecado, aquela obra que estava limitada pela morte. Agora já não há mais limite para nós. A ressurreição é a nossa vitória. A ressurreição é a nossa eternidade. E como eu dizia ontem, digo aqui hoje, dentro deste contexto de Jesus ressuscitado. Entenda bem, meus irmãos, o que eu vou dizer agora. Ele já venceu. Ele já venceu. Ele já nos deu a vitória. Não é que depende, não, ele já venceu.
O inimigo, embora ele ainda haja no mundo e seus dias estão acabando, este inimigo já foi vencido. Não é uma força do bem, uma força do mal, não. Deus é o Senhor e Criador de tudo. O que o diabo fez foi destruir a obra de Deus. Não são duas forças iguais. Yang, Ying, sei lá, isso não é nosso. Que isso? Não existe dois deuses, existe um único Deus. E tudo mais é a sua criatura, a sua criação, os seus seres criados, que ele nos fez livres, como os anjos. E livres que somos, tanto os anjos como nós poderiam cair. E caíram. E nós poderíamos cair. Quando eu digo cair, estou falando do pecado. E caímos. Mas a obra que ele nos dá, da vida eterna que ele nos alcançou, ultrapassa qualquer realidade como essa. Ultrapassa tudo isso. E nos dá aquilo que é o sonho de Deus para a nossa vida. A nossa salvação. Eu dizia justamente aquilo que o Cristo fez, a sua obra. E qual foi a obra de Jesus? A vitória. Já venceu o inimigo, já venceu a morte, já venceu o mundo, já venceu o pecado, já venceu. O inimigo já foi derrotado. Ainda não foi expulso, porque até o fim dos tempos, quando ele vier para julgar o céu e hoje ouvindo algumas palestras sobre isso, foi que maravilhoso, né? No fim dos tempos o purgatório será a terra, isso a igreja fala. Né? Por quê? Ora, o que será das almas que, quando o Senhor vier? Se eu não estou plenamente purificado para entrar no céu, e o Senhor vier para julgar, se ele viesse hoje, eu que não estou preparado, plenamente santo, como é que eu vou entrar no reino dos céus assim? A igreja ensina que no fim dos tempos a perseguição será tão grande que a purificação será aqui mesmo. Na aparição que Jesus fez na África, na década de 80, Jesus e Nossa Senhora. Primeiro ela, sempre primeiro ela, né? A mãe. Ela aparece às crianças na África em Quiberro e deixa a mensagem. Em Jesus aparece um menininho chamado Emanuel Segatacha. E um menino inocente, todo simples, analfabeto, ele pergunta justamente isso: Jesus, mas então como é que vai ser no fim dos tempos? Eu não estou entendendo. Por quê? Se a gente morre, a gente tem que se purificar nessa terra, viver uma vida santa para alcançar a graça direto para o céu. Mas se a gente não viver, como é que vai ser? Não vai ter purgatório então no fim dos tempos? E Jesus dizia justamente isso. Esse tempo será na terra. O purgatório é um tempo, gente. São Tomás de Aquino diz: o menor sofrimento no purgatório é maior do que o maior sofrimento aqui na terra. Então nunca queira na sua vida o purgatório. Deseje o céu. Nunca queira uma vida média, morna. Queira a santidade. Queira a santidade. O inimigo já foi derrotado. E Jesus nos deu a vitória pela sua paixão, morte e ressurreição. Cadê o crucificado? Só tem esse. Pela sua paixão, morte e ressurreição. Ele aceitou, por amor a nós. Ele já venceu porque ele ressuscitou. Ele já venceu porque ele nos deu a vitória. Aí eu digo: então está todo mundo salvo? Não, claro que não. Falta a outra parte. Qual é a outra parte? Você está disposto a pagar o preço? Ele pagou o preço dele, que foi o preço nosso. Ele pagou a nossa dívida, junto à justiça. Porque quando Deus cria o mundo e as leis do mundo, ele também cria as leis morais. E as leis morais estão aí para ser cumpridas. Por isso que o maior dom nosso é o santo temor. Não é confiar na santa misericórdia, mas é ter o santo temor, viver uma vida santa, temendo a justiça divina que brada, né? Porque para toda dívida existe um pagamento. Não é assim a lei nossa?
Eu posso viver com a minha cabeça tranquila se eu dever ao meu irmão e não pagar o meu irmão? Se eu cometer um mal e não pedir perdão? Para todo mal moral existe uma dívida. E pelo pecado, pela infinitude da bondade de Deus, se contrai uma dívida impagável, infinita, aonde só Ele poderia pagar. E foi isso que Jesus aceitou. Eu aceito pagar essa dívida da humanidade. Só você, Jesus, pela santidade, pela grandeza, pela sua divindade, pela sua humanidade depois pura e santíssima, só você poderia pagar inocentemente o preço dos pecadores. E Ele aceitou. E Ele fez, e Ele já venceu. Mas é preciso que nós paguemos o preço. E o preço é a nossa santidade de vida. É crer no Senhor, como diz o Evangelho. Crer no Senhor. Mas crer não é só o ato de acreditar. Crer é o ato de acreditar e, acreditando, seguir o que Ele ensinou. Se eu disser, vamos professar a nossa fé, o que você diz? Eu creio? Eu creio em Deus? Não. Você vai designar cada artigo da nossa fé. Eu creio nesse Deus que é Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo. Então a nossa fé é um fundamento de ensinamentos e doutrinas tirado pela igreja das Sagradas Escrituras, com a igreja no qual nós precisamos viver. Os próprios mandamentos, os sacramentos, os ensinamentos de Cristo, tudo isso. E viver a santidade da nossa vida é ouvir e seguir o que Jesus nos ensinou. E seguir o que Jesus nos ensinou e viver o que Jesus nos ensinou é pagar o nosso preço. Para aquele que morreu por nós, você está disposto a pagar o preço? De renunciar a Satanás? O que nós fizemos, aliás, os nossos pais fizeram no nosso batismo. Todo batismo tem as renúncias, né? Chamamos de exorcismos, a renúncia. Renuncia a Satanás, renuncia tudo que causa. Depois, quando faz primeira comunhão, acendeu a velinha lá, às vésperas da primeira comunhão. Eu lembro minha primeira comunhão, né? Eu era coroinha, Renato também era. Não era? Era. Ou um pouquinho só. Ou só jogou bola? Porque ele jogava bola nos coroinhas. Achei que ele era coroinha, bandido. Né? Porque eu lembro que a gente teve um torneio lá no Salesiano, dos coroinhas, o Renato veio jogar, né? Bom, eu era coroinha, tudo certo, bonitinho, lá participava. Entendeu? Mas a vida, muitas vezes, ela prega peça para nós. Nos ensina um caminho errado. Mas eu disse uma vez, estou disposto a pagar esse preço? O preço daquilo que eu ouvi dos meus pais, que eu ouvi da minha mãe, que eu aprendi na minha igreja? Ou quero viver pelo mundo? Pagar o preço é romper, é diante da realidade da nossa vida, dizer, sim, aquilo que eu prometi na minha primeira comunhão, agora eu, não os meus pais e padrinhos, aquilo que depois eu prometi na minha crisma, não mais meu padrinho, mas eu também, eu renuncio. Mas é preciso renunciar mesmo, e viver como o Senhor nos ensinou. É preciso pagar o preço. Pagar o preço não somente do mal que eu não faço, que é o pecado, mas pagar o preço do bem que eu devo fazer. A santidade da nossa vida não é só lutar contra o pecado. A santidade da nossa vida é seguir o que Jesus ensinou, é amar como Jesus amou, é viver como Jesus viveu, é seguir os passos. Não é que seja impossível porque Ele é Deus, é possível porque Ele era homem. E Ele se angustiou como nós, Ele foi tentado como nós, Ele cansou como nós, Ele suou como nós, Ele chorou como nós, para dizer, a minha humanidade não é diferente da sua, tirando o pecado. E Ele foi até o fim. Por isso que celebrar a ressurreição é dar essa resposta na nossa vida. Eu estou disposto a pagar esse preço? Eu estou disposto
a pagar o preço na minha vida, o preço da santidade. Que coisa mais linda o povo de Deus acordando 3 horas da manhã para rezar o Santo Rosário com o Frei Gilson, né? Não é assim? Meu amigo Frei Gilson, eu estou brincando com o pessoal lá em Itatiaia dizia isso, né? Porque eu fui lá em Itatiaia conversar com ele sobre aquele probleminha que tem lá na Dutra, lá, né? Vocês sabem, né? Que Itatiaia tem um problema na Dutra. Aí fui conversar com ele um pouco sobre isso, se eu conseguia trazer ele para cá. Aí eu brinco lá em Itatiaia. Ô, Padre Fábio, eu preciso falar com o senhor. Eu falo, não, agora eu fiquei famoso. Sou amigo do Frei Gilson, né? Mas que bonito o povo pagando o preço, rezando, confessando, jejuando, vivendo a quaresma. É isso mesmo. Tem que pagar o preço, gente. Pagar o preço no dia a dia, pagar o preço no silêncio, pagar o preço na santidade, na castidade, no matrimônio. Pagar o preço no matrimônio, pagar o preço na educação dos filhos, pagar o preço sendo um exemplo no meio de uma sociedade corrompida. Eu não sei, Resende, mas de Itatiaia é difícil. Porque aquela cidade lá, o que tem de bom, tem de difícil. Como é difícil? O povo da igreja é santo, mas você sai na rua, dá trabalho. E tem que sair, tem que falar, e tem que evangelizar, e tem que educar o filho mesmo. Não importa a forma como eu fui educado pelo meu pai, se foi errada. Agora eu já sei o que é certo. E agora eu quero viver o que o Senhor ensinou. E eu quero que o meu filho viva o que Deus ensinou. Para mim e por mim a ele. E esse é o preço da nossa vida. A santidade. Qual é a sua escolha? Tem até aquela música bonita, né? Lá da Sagrada Família. Aqui da Sagrada Família. Lá dos meus tempos, quando eu ainda tinha cabelo. Né? A vitória é certa. A música é assim. A vitória é certa. A vitória é certa. Para aqueles que... a Sagrada Família. Tem gente que é da Sagrada Família que eu sei, né? Os músicos aqui. Para aqueles que confiam no Senhor dos Exércitos. No CD até a Cíntia que canta, né? A vitória é certa. Ele já venceu. A porta do céu já foi aberta. Você quer a chave? Lembra que eu falei que a chave da porta do céu era a humanidade de Cristo? E a outra chave? É a sua santidade. Ele abriu a porta. Só que essa porta precisa de 2 chaves. Pode abrir com uma, mas no pecado mortal ele não vai abrir. A santidade da nossa vida é a nossa chave. Nunca perca ela. Nunca tire ela do bolso. Nunca se configure ao mundo. Nunca deixe que o mundo, com a sua cultura profana, sua cultura de gênero, sua cultura de pecado, sua cultura de roubo, sua cultura de ganância, de vaidade, entendeu? Tudo é vaidade no mundo de hoje, né? Gasta milhões com cachorro, com cabelo, com tanta coisa, com musculação. Ótimo, então, se alguém faz musculação, tudo bem, não tem problema não. Mas não tem a vaidade do mundo moderno. O problema não é a musculação, o problema é a vaidade. O problema não é o seu cabelo bonito. Você vai falar, esse padre é invejoso, só porque ele não tem, fica falando de eu gastar dinheiro com a cabeleireira. Mas eu sempre digo o seguinte, quando eu tinha cabelo eu era muito feio, agora eu fiquei menos feio. Então, melhorou, despiorou um pouquinho. Mas o problema não é o dinheiro que você gasta no cabelo, tem que ter vaidade mesmo, no sentido positivo. Zelo, cuidado, isso é vaidade. Tá? A vaidade pecaminosa é aquilo que você quer aparecer sobre os outros, isso não. Mas aquela no qual você quer se cuidar da sua saúde, cortar o cabelinho bonitinho, certo? Tudo certo. Mas não na vaidade do mundo. Não aquela coisa de querer aparecer. Apareça pela grandeza do seu coração. Apareça pela grandeza da sua fé. Apareça pela grandeza da sua humildade. Parece um paradoxo, né? Da sua humildade. Deixe que Deus faz a sua obra de santidade em nossa vida. Esse é o preço que a gente precisa pagar. Essa é a chave que com Cristo vai abrir a porta do céu para cada um de nós.
Como eu disse, ele pagou o preço. Vamos nós também pagar esse preço. Vamos nós viver a nossa fé com intensidade. São tempos difíceis, gente. São tempos difíceis para a igreja e para o mundo. E para nós cristãos. O mundo pagão, as leis pagãs, o governo pagão, de todas as formas. Vamos lá. Está vendo? Lembra do purgatório que eu falei? Não sei se o Senhor vem amanhã, depois da manhã, daqui 10 anos, daqui 100 anos, daqui 1000 anos. Mas se vier, Ele precisa nos encontrar puros e santos. Puros e santos. Não existe outra forma. Não se agrada a Deus. A nossa vida nessa terra consiste nisso. Se agradar a Deus pela vida santa e nos unirmos a Deus pela vida de santidade e de oração. Por quê? Se eu não quero me unir agora na oração com Deus e na santidade, como é que eu vou unir depois? Vida com Deus, morte com Deus. Eternidade com Deus. Vida sem Deus, morte sem Deus, eternidade sem Deus. Cabe a mim estabelecer quem vai, quem não vai, quem... Não, claro que não. Mas o Senhor mesmo nos ensinou. Para que a gente abandone o pecado, para que a gente viva a santidade, procurando amar, fazer o bem, viver as 3 coisas que nos santificam. Hoje é dia do trabalho. Trabalho santifica? Resposta: depende. Depende. Mas o trabalho honesto santifica? Depende. Não basta só a honestidade. Porque as 3 coisas que nos santificam nessa vida é a fé, a caridade e a esperança. Se o seu trabalho é feito para a caridade, para o amor, se o seu trabalho é feito com fé, ou seja, eu estou trabalhando, confiando no Senhor, eu estou trabalhando e pelo meu trabalho, entendeu? Eu faço dele um momento de glorificação de Deus. Não é que eu esteja rezando, mas eu estou oferecendo a Deus. Pelo meu trabalho eu vou ajudar as pessoas, pelo meu trabalho eu posso evangelizar as pessoas, pelo meu trabalho eu posso me santificar, aí sim, por diversas formas, dentre as quais a honestidade, mas o respeito, a dedicação, tudo isso são virtudes que eu vivendo, dentro daquilo que Deus me ensinou, vai santificando o meu trabalho. Só o trabalho não, mas o trabalho feito com as graças de Deus, com as coisas que Deus nos deixou, os dons que Ele nos deixou, aí sim nos santifica. Aí sim. Tudo é para a honra e glória de Deus. Ofereça isso mesmo, ofereça o seu trabalho, os dons que você tem, Senhor, é teu. Me ajude a fazer deste local um local de santidade, um local de fé, um local de alguma forma de evangelização. Porque a evangelização, meus irmãos, funciona por atração. A sua fé, não precisa nem falar muito, o seu testemunho de vida vai evangelizar. O seu exemplo de vida. A sua discórdia do caminho errado, do papo errado no trabalho, das pessoas erradas, já vão mostrar. Não, eu não quero isso. Me uno aos bons, me uno aos santos. Busco as pessoas corretas. É tão bom você ver uma pessoa, né, que busca a Deus, aquela pessoa do trabalho, aquela pessoa da sua empresa. Como é bom você ver uma pessoa santa perto de você. E como é bom você ser amigo dessa pessoa. Peçamos essa graça a Deus de sermos testemunhos, exemplos de fé, aonde nós estivermos, e sempre com aquela esperança que brota de uma certeza, a certeza da nossa fé e a esperança da vida eterna que Deus nos deu pela sua ressurreição. Amém. Vamos elevar a Deus as nossas preces, confiantes, com muita fé e muito amor, supliquemos ao Senhor. Nossa resposta será: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que os cardeais que se reunirão em assembleia, guiados pelo Espírito Santo,
façam uma escolha para o bem de todos nós, cristãos, nós vos pedimos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que nossas comunidades aqui reunidas, renovados pela ressurreição do Senhor, possam adorar o Pai em espírito e em verdade, frutificando nas boas obras, nós vos pedimos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos falecidos, o Papa Francisco, Monsenhor Sano e todos que partiram para a casa do Pai, nós vos pedimos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos doentes, desempregados e todos que se encontram em situação de dor, nós vos pedimos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Rezemos para que, através do trabalho, toda pessoa se realize, as famílias tenham como sustentar-se com dignidade e a sociedade se torne mais humana, nós vos pedimos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Tudo isso vos pedimos, Senhor, Deus de nossa vida, Deus de nossa vitória, de nossa eternidade, Deus de nossa salvação, Deus que pagou o preço, Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Em procissão, o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. A nossa igreja, que é mãe, deseja que a consciência do gesto de ofertar se atualize durante toda a vida, como Cristo se mola sobre o altar. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. A Eucaristia é sacrifício, aquele mesmo que o Cristo ofereceu. O mundo e o homem serão reconduzidos para a nova aliança com seu Deus. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó
Deus de amor, imitadores do Redentor, ao celebrar nossa Páscoa e ao nos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Subam até vós, Senhor, nossas preces com as oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa graça, sejamos dignos dos sacramentos do vosso grande amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar a vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos nesse tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Céus e terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Pai de misericórdia, quem sobe nossos louvores, suplicante vos rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis esses dons, estas oferendas, esse sacrifício puro e santo que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com vosso servo, o nosso bispo Luiz Henrique, todos que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos.
Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós oferecemos, e também eles vos oferecem, esse sacrifício de louvor. Por si e por todos os seus elevam a vós as suas preces. Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne. Veneremos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria. E a de seu esposo São José, também os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, e de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós as oferecemos também por aqueles que vos dignastes regenerar pela água e pelo Espírito Santo, concedendo-lhes a remissão de todos os pecados. Dai-lhes aos nossos dias a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna, acolhei-nos entre os vossos eleitos, dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar essas oferendas, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas, recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão de vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também o vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno essa oferta,
como recebesses os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão, a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. suplicante vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferta seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do vosso santíssimo corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Ivone Vieira, Maria Aparecida de Sarro Fino, Papa Francisco, Monsenhor Sano, João Bosco, Isabel de Carvalho, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. Ó Senhor, A eles e a todos que descansam no Cristo, concedei a luz, o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. e a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Isso mesmo, amém. Para sempre assim seja. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Do mal, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. No poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu sou o pão da vida, o pão do céu. Eu sou o Rei dos reis, o Salvador. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Me dei por vós, só por amor. Este é o meu corpo, toma e come. Este é o meu sangue, toma e bebei. Revesti-vos de minha força, estejais em mim. Eis que estou convosco até o fim. Este é o meu corpo, toma e comei. Este é o meu sangue, toma e bebei. Revesti-vos de minha força, estejais em mim. Eis que estou convosco até o fim. Eu venci o mundo, vos livrei do mal. Tomei vossos pecados, deixei lá na cruz. Vos livrei da morte, tomei vossa dor. Venha, tenha coragem, eu sou o Senhor. Este é o meu corpo, toma e come. Este é o meu sangue, toma e bebei. Revesti-vos de minha força, estejais em mim. Eis que estou convosco até o fim. Este é
salvação. Deus eterno e todo-poderoso, pela ressurreição de Cristo nos recriais para a vida eterna. Fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundi em nossos corações a força deste alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tem aviso, Carlos? Então pode sentar rapidinho? Padre celebra rápido, é o Carmo que demora, ó. Quer ver? Ó? Quem sabe? Primeiro nós queremos agradecer a presença dos nossos irmãos que vieram aqui hoje, esse primeiro dia do Tríduo, da festa do Cristo ressuscitado. Obrigado pela sua presença. Você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, muito obrigado por estar conectado conosco. Agradeço os irmãos do Santíssimo que se fazem presentes, os nossos irmãos da comunidade Mãe Santa Cecília, né, que hoje nos prestigiou com o pessoal da leitura, animação, pessoal também dos irmãos, dos ministros de Eucaristia também, o Adoração Queiroz, que se reúne toda quinta-feira na Santa Cecília, que está cantando conosco. Agradeço ao diácono Renato, que se faz presente, ao pessoal, né, o povo do altar. E agradeço em especial ao padre Fábio. Olha, se hoje, que é o primeiro dia, o Senhor nos ensinou tanto sobre a ressurreição no céu, eu vou fazer de tudo para não passar pelo purgatório. Vou fazer Isso de mesmo. tudo. Entendeu? Então, se eu dar agora, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou tentar não passar por lá. Dobra o joelho. Então, dobrar o joelho. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu ensinamento. Eu espero que o padre José Antônio Perri amanhã, o padre José Flávio sábado, também nos leve. Também. E domingo de manhã, eu acho que é uma pessoa que o senhor conhece muito. Quem? Um tal de padre Luiz Fernando, que vai comemorar 30 anos de sacerdócio. Esse sábado. aí não presta. Deu domingo de manhã. Meu irmão. E domingo à noite é o padre Renato. Então eu convido a todos vocês, né, todo agradecimento ao padre Fábio, convido a todos vocês que estão aqui para participar amanhã do segundo dia do nosso trito. Amanhã, quem celebra, que está conosco, é as nossas irmãs comunidades Santa Terezinha e São Bento, e o celebrante é o nosso vigário episcopal, o padre José Antônio Perri, que é o pároco da Imaculada Nossa Senhora Conceição. Então todos estão convidados. E outra coisa, gente, antes de você ir embora, depois da bênção, passe ali, nós temos uma cantinazinha, vamos nos confraternizar, né, comendo um belo de um lanche, tomando um refrigerante e partilhando a vida. Tá? A gente espera vocês ali. Muito obrigado. Bonito. Bonito mesmo. Então, vocês estão bem. Os padres que virão, né, maravilha. São grandes pregadores, homens de Deus mesmo. Uma das homilias mais bonitas que eu ouvi na minha vida, teve duas que me marcou. Uma do Dom Francisco Biazin, que não foi na minha ordenação, foi na missa de corpo presente do padre Ian, lá em Itatiaia. Eu nunca vi uma homilia como aquela. E a do padre Luiz Fernando, meu irmão, esse ano, lá em São José, falando sobre São José, né? Ele como aquele que passou a Jesus os seus ensinamentos de pai. Aí ele começou a falar de Jesus. Falava da misericórdia de Jesus. Aí ele falava de José. Falava do perdão de Jesus. Aí ele falava de São José. Porque ele foi filho, ele aprendeu com seus pais. Mas que homilia bonita. Tenho certeza que será muito linda também. Tá bom? Rezem. Vamos pedir a graça de Deus na nossa vida. Uma vida santa mesmo. Tá bom? E para que um dia, né, nós estejamos na eternidade feliz com Cristo ressuscitado. Amém? Mais alguma coisa? Sua bênção final mesmo? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Todos vocês, um bom retorno às suas casas.